O Tigrinho tomou conta do Brasil e com ele volta-se a discutir a legalização do jogo e até a volta dos cassinos. No filme Cassino, de 1995, Martin Scorsese reconstrói o império de luzes, vícios e decadência moral da cidade dos casamentos relâmpago e covers de Elvis, Las Vegas. Baseado em uma história real, o filme narra a ascensão e queda de Sam Ace Rothstein, Robert De Niro, que faz o papel, um especialista em apostas esportivas que é colocado pela máfia para administrar um dos maiores cassinos da cidade. Tudo com uma aparência de legalidade, mas sustentado por um sistema sujo. Ace é a fachada sofisticada de um esquema de lavagem de dinheiro e manipulação financeira operado pelos mafiosos de Chicago. Do seu lado está o imprevisível e violento Nick Santoro, que é o Joe Pesci. E no meio dessa engrenagem surge Ginger, que é a Sharon Stone, símbolo da sedução que Las Vegas oferece e do preço que ela cobra em troca. Cassino é bem mais que uma história sobre apostas, é um estudo sobre poder, ganância e ilusão. Um retrato sombrio de como sistemas inteiros podem ser construídos em cima da fé cega do pessoal na sorte e da certeza para os donos do jogo de que a casa sempre vence. Hoje, com o celular na mão, a nova Las Vegas cabe no seu bolso. E a gente já vê o resultado. CPI das bets, denúncia de manipulação de resultados, lavagem de dinheiro, aliciamento de jovens, gasto de bilhões do Bolsa Família com jogos de azar. Será que a gente está apostando no caminho certo para o país? O que a gente pode aprender com esse filme em termos de bets? E é sobre isso e muito mais que eu falarei aqui no Cine Quinto desta semana. Corta! Olá, meus cinéfilos elementares, espero que vocês tenham passado bem a semana e, na verdade, as semanas, porque eu tive um imprevisto e pela primeira vez em anos eu não pude gravar na semana passada. Havia uma pedra no caminho, no meio do caminho havia uma pedra, o caminho entre o rim e a bexiga, e foi quando eu descobri o verdadeiro significado da palavra dor. Apesar de tudo, já estou recuperado e, graças a Deus, tem sido uma recuperação tranquila, apesar de eu ter pego uma gripe logo depois, mas tudo bem, As coisas da vida. Então, com uma semana de gap, a gente está de volta com mais um Cine Quinto e eu já queria pedir, como sempre, para vocês darem um joinha, comentarem e compartilharem o nosso vídeo e também para se inscreverem no nosso canal, porque isso é muito importante para nós, tá legal? E a gente vai iniciar, como sempre, mandando um abraço aos nossos comentaristas do vídeo sobre o Rei dos Reis que a gente fez na semana retrasada. O Fábio Martins 202 disse: Eric Radiante não estava a radiar no estúdio. Seria uma pena ou uma alegria? Olha, é um sentimento de Schrödinger, uma pena e uma alegria ao mesmo tempo. Uma pena porque o cara é legal, tá aqui, trabalha bem, mas é uma alegria porque às vezes ele fala um pouco demais, A gente vê. Não, brincadeira, é uma pena. É legal que ele tá aqui com a gente agora. A Lenice24 disse: levei minha filha de 7 anos e ela assistiu tudo muito interessada. Ou seja, a fórmula foi boa, só achei muito longo 1h30. O início foi meio longo e quase perdeu a atenção dela, mas o menino é muito cativante. Levem os seus filhos. E eu digo também, levem mesmo, é muito legal esse filme. Bom, dito isso, eu devo avisar que este programa contém spoilers, então se você quiser seguir é por sua conta e risco, tá? Eu vou avisar antes do spoiler principal, então não é nada grave até lá. Se você não quiser spoiler, é só parar quando eu avisar, tá bom? Gira a roleta! Ah não, já foi, vinheta. Mas tudo bem. Bom, vamos lá então. O filme Cassino está em 6º lugar entre os filmes do Martin Scorsese mais bem cotados dentro do IMDb. E 6º é um número excelente, uma vez que ele figura entre filmes como Os Bons Companheiros, que alguns consideram até um Poderoso Chefão melhorado, vejam só, Taxi Driver, A Ilha do Medo, O Lobo de Wall Street, um filme que eu já comentei aqui no Cine Quinto. E o Scorsese é um dos grandes, e eu nem preciso falar isso, porque é chover no molhado falar sobre a sua obra, Ele é mais ou menos como se fosse um pintor medieval, só que só gosta de pintar o inferno, sabe? Eu pensei nessa situação quando eu comecei a pensar nos filmes do Scorsese. Todo filme dele tem essa coisa assim muito humana, Muito do lado ruim do ser humano e como essas coisas têm consequências, mas eu vou falar mais pra frente sobre isso, O filme Cassino, então, ele começa descrevendo e dando um panorama do que é um cassino na forma mais crua, Lembra que ele foi baseado também numa história real. Então, tem uma parte do filme aí, bem no começo, que ele cita o que era um cassino, nessa época, nos anos 70. Imagino que não deva ser lá muito diferente nos dias de hoje, E aí eu fico pensando, num país como o nosso, em que o crime organizado está em praticamente todas as esferas, essa questão nem está sendo muito discutida de como os jogos de azar são
bons, né, para lavar dinheiro, são um meio muito interessante para o crime, né, para esse tipo de coisa, né. A gente foi inclusive nessa feira da Sigma, que era uma feira sobre os jogos de azar aqui no Brasil, sobre a legalização dos jogos e patrocinada por uma organização que apoia a legalização do jogo no mundo inteiro, né? E a questão do crime foi colocada bem à margem, o que é natural, né? O cara tá defendendo o peixe dele, né? Agora eu fico me perguntando, cadê os deputados conservadores para irem lá fazer um contraponto, né? Como a gente foi lá assistir. Eu só ouvi lá na feira eles serem achincalhados sem nenhuma defesa, sem ninguém dar um contraponto, né? A gente ouvia muito eles discutirem jogo responsável, educação, a legislação sobre a arrecadação, sobre a liberação aqui e ali, mas nada de falar do que realmente vai impactar socialmente, né? A única palestra que tocou levemente nisso era uma palestra sobre o vício em jogos, mas ela passou muito en passant e meio que quase fez uma propaganda contra ali, que estava meio tímida, até os caras viram que não foi uma boa ideia, mas ficou ali bem no canto, estava bem vazia, então é um negócio que eu não vejo a discussão no Brasil num nível que deveria estar. E quando a gente assiste um filme como Cassino, a gente vê o tamanho da encrenca que é a questão de jogos de azar. E olha que lá, nos Estados Unidos, é concentrado num único lugar, né? Tem poucos lugares que são permitidos, o cassino, ou esse tipo de jogatina. Super vigiado, né, pelas autoridades, e mesmo assim tem um monte de problema. Você imagina agora que é tudo um monte de celularzinho, né? Assim, todo mundo com isso na mão. O caos que isso pode ser, né? A primeira cena do filme, então, falando especificamente do filme, é um carro explodindo com o nosso protagonista, o Robert De Niro, dentro do carro, que é um início sensacional, especialmente quando você vai vendo o desenvolvimento da história, né? Como que as coisas acontecem. E ele, o Robert De Niro, apesar de ser um mala, é um excelente ator, e esse filme, ele mostra todo o seu potencial como ator, é impressionante, né? As referências cristãs do Scorsese são muitas, muitas mesmo, e isso não é acidente, porque o diretor não só cresceu num lar católico, isso muita gente sabe que ele é católico, né? E ele cresceu nesse lar italo-americano católico, muito tradicional, mas ele também chegou a estudar por um tempo num seminário para padres. Então ele quase virou padre, vejam só, né? Isso ajuda a explicar a obsessão moral e os dilemas espirituais que muitos dos seus filmes, como O Silêncio, que eu ainda não vi, mas dizem que esse filme é fabuloso, é uma falha grave na minha vida, especialmente como católico. Aliás, se alguém viu, comenta aí esse filme Silêncio. Mas tem outros, como A Última Tentação de Cristo, Taxi Driver, Gangues de Nova York, por exemplo. E mesmo A Última Tentação de Cristo, que muito cristão reclama, eu gosto de pensar, claro, se você é um cara sensível para esses temas, não assiste mesmo. Se você é um cristão e acha que não é a sua praia, não tem problema. Mas eu gosto de pensar que a arte é justamente o lugar onde a gente pode extrapolar a realidade, né? E chegar num ponto em que a gente conheça melhor o que é ser humano dentro da nossa realidade mais, como direi, real, né? E eu acho que A Última Tentação de Cristo, eu vou dar um spoiler master, se você não assistiu e quer assistir, por favor, não ouça. Ele mostra um caminho possível de uma tentação que não está na Bíblia, é uma extrapolação e ele deixa claro isso, mas um caminho possível de uma tentação que para um cara que não é cristão, aquilo poderia até ser, pô, é um caminho que Cristo poderia fazer, né? Ele mesmo desce da cruz, casa, tem filhos, segue a vida, para que morrer, né? Só que quando a gente sabe o tamanho, a importância do sacrifício de Cristo, aí a gente vai e perceber que aquilo é realmente uma tentação e não, vamos lá para esse lado. Ele tem algumas questões de deixar Cristo muito humanizado, mas Cristo realmente é 100% homem e 100% Deus, né? Então, esse tipo de coisa, eu acho que na verdade a maior crítica, e aí eu concordo, se fosse um filme retratando, sei lá, se fosse um filme litúrgico, vamos dizer, seria errado, que é Cristo tendo, eu acho que até rola um pecado, ele peca uma vez, né? Então, isso realmente na liturgia está fora. Mas quando você pensa como cristão e assistindo um filme que é uma ficção e que ele está tentando mostrar um ponto de vista dele, que até é interessante, que seria uma tentação que, para um ser humano normal como a gente, o casamento, a vida, é normal. Isso seria até uma coisa que a gente teria que almejar. Mas para Cristo não, porque ele veio aqui para morrer na cruz. Então, eu digredi aqui para falar um pouco que a arte, ela tem uma certa liberdade artística, né, para falar algumas coisas que não são
liturgia. Agora, o problema é que hoje em dia as pessoas tratam cinema como se fosse história, né? Como se fosse livros de história. As pessoas tratam cinema como se fosse um tratado religioso, às vezes aqueles filmes meio de Buda, não sei o quê, os caras tratam como se aquilo fosse a verdade. Eu, inclusive, assisti White Lotus recentemente, que a última temporada se passa na Tailândia, né? E fala muito do budismo e tal. Eu acho até que é um retrato bem bacana, apesar do humor negro absurdo. Se você também é muito sensível, não assista. Mas eu achei muito boas as 3 temporadas do White Lotus. Inclusive, é outro filme, né? Outro evento cinematográfico, não sei como chamar, que é uma série, né? Que trata justamente do inferno na Terra, de como a gente consegue transformar isso aqui no inferno antes mesmo de morrer, da gente viver um inferno, quando busca apenas os nossos desejos mais baixos, né? O desejo mais físico, mais animalesco. Tanto é que em todas as temporadas desse White Lotus tem sempre uma questão de um animal, a música é sempre meio tribal, quando o cara começa a falar, dane-se, eu vou buscar o prazer e não quero nem saber se é certo ou errado. Toda vez que acontece isso, a música vai entrando. Eu gostei muito do White Lotus, mas não é um exemplo de vida, né? Ali ele tá, eu acho que é moralizante, inclusive, porque ele está mostrando, se você fizer só seguir os seus instintos, você vai ter sempre um problema bem sério e profundo, espiritual, na sua vida, e isso não vai te levar a bons lugares. Bom, fim da digressão. Tudo isso não significa, então, que o Scorsese faça filmes que a gente costuma entender como cristão, né? Ele não faz aquele tipo de filme bem cristão, tipo The Chosen, né? Apesar da moralidade estar lá de uma forma como se fosse um negativo, né? Como eu falei, é como um pintor medieval que só pintasse o inferno. É importante você descrever o inferno, ó. O inferno existe, se você for pra lá, não vai ser legal. Então, o que a gente vê nos seus filmes, como ele mesmo descreve, são caras ruins fazendo coisas piores ainda, com uma trilha sonora excelente. E eu não poderia concordar mais, porque as trilhas sonoras dos filmes do Scorsese são sensacionais. Inclusive, ele tem um filme musical, que foi um dos primeiros. Eu já falei sobre isso no vídeo sobre o Scorsese, do Lobo de Wall Street. Ele começou sua carreira dirigindo, sendo assistente de direção, se eu não me engano, do Woodstock, do Festival de Woodstock. E ele que inventou uma linguagem praticamente de filmes de rock. Tanto é que depois ele fez o The Last Waltz, que é um filmaço também, eu gosto muito, que é A Última Valsa, que conta a história do The Band, que é uma banda que acompanhava vários músicos e depois fez a sua própria carreira, entre eles Bob Dylan, teve vários músicos, né? E aí eles fizeram um último show de despedida. E recentemente, o guitarrista do The Band morreu e ele foi o responsável pela trilha sonora do último filme do Martin Scorsese. Ou seja, tudo se encaixa aí, né? Bom, no filme Cassino tem uma série de referências religiosas, né? Por exemplo, tem uma cena que é uma santa ceia de mafiosos, né? E ao contrário do que possa parecer à primeira vista, esses filmes são moralistas, porque todo ato pecaminoso dos personagens, eles têm sérias consequências, mas sérias mesmo, violentíssimas. Ele é muito bom, inclusive, em filmar o mal, a gente pode colocar assim. Bom, aí no filme tem uma das falas que ele diz assim, naquela época, em Las Vegas, os otários gastavam milhões, né? Como se qualquer época do jogo os otários gastam milhões, mas enfim. O personagem que a gente vê sendo explodido no começo, ele já sabia de todas as maracutaias dos bastidores, conhecia os políticos e juízes que iam semanalmente no cassino e também sabia dos podres, ou seja, o Robert De Niro, né, que é esse personagem, o Ace, ele já sabia de todo o problema, mas vivia numa aparência de legalidade e nessa aparência por baixo escondia um mundo de crimes. E lembrando mais uma vez, é uma história real e dizem que é muito fiel ao original, tirando os nomes que ele trocou e alguma coisa ou outra, as questões de crime e tal são bem fiéis ao que aconteceu na vida real. Então hoje, vamos pensar, né, se naquela época, nos anos 70 em Las Vegas, o negócio era assim, imagina hoje, né, a liberação do jogo, se ele teria só relação com o aumento da arrecadação. Nossa, vai ter dinheiro para o SUS, yay, que legal. Não, né, gente? Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de liberação do jogo, porque o que pode vir junto, né? Bom, outro personagem do filme é a Ginger, que é uma prostituta, e ela também tá sempre atrás dos desejos mais baixos, né? E o Ace se apaixona por ela, e depois tem um triângulo amoroso, que isso realmente não tá na vida real, com o Joe Pesci, que é um fio desencapado, ferrado, né? Então, esse triângulo só acontece mais pro fim e tal, mas
esse não é uma coisa importante pro filme. O importante é que ele fica achando que podia mudar e até casar com ela. Então é um momento bem red pill do filme, né? Na verdade, red pill é ao contrário, porque o cara é um escravo, perdão da palavra, mas ele é o escravo daquele desejo que ele tem por aquela mulher que é muito bonita. A Sharon Stone na época estava muito bonita. Então você vê que já é uma relação meio que começa errado. Ele não é uma pessoa que ama aquela pessoa pelo que ela é, pelo que ela pode ser, mas é porque ela é bonita, gostosona e sensual, entendeu? Ele vai pelos instintos mais baixos. E aí a gente sabe, durante o filme, a gente acaba descobrindo que ela tem uma relação abusiva desde os 14 anos com o seu cafetão, né? Que também é uma relação, o pessoal fala muito de OnlyFans, tudo bem que OnlyFans, teoricamente, você não tem um cafetão ali, né, fazendo a coisa, mas essa decadência, né, da vida de sexo, drogas, vícios, né, é muito bem retratado ali. Então é bom a gente ver. E a gente vê também que essa Ginger, ela se perde bem no começo da vida, né? E a gente fica pensando esse cluster de pecados, né? Essa junção de vários pecados, que às vezes são pequenos, às vezes são grandes, eles vão se transformando no inferno na própria terra. Ela, por causa dessa relação abusiva, ela não sabe receber amor. Quando ela recebe amor, ela fala assim, esse cara é um fraco, tal. Esse cara só tá fazendo isso porque, sei lá, porque ele é bobão. Que é o que ele tenta fazer, né, salvando ela da vida, aliás, levando para uma vida também não muito virtuosa, né. Só que ele fala para ela, por exemplo, uma das frases que ele diz é, olha, o dinheiro não significa nada sem a confiança. Então ele confia nela, ele realmente, no coração dele, ele tá achando que tá fazendo uma coisa boa. Isso mostra uma profundidade dos personagens, né, como ele é um bom pai, por exemplo, apesar de ser um criminoso horrível. Essa relação 3D dos personagens que o Martin Scorsese consegue colocar nos seus filmes é muito interessante, porque você acaba torcendo por um cara que é uma péssima pessoa, mas ele tem os seus lados ali, ele tenta ser um bom pai. Aliás, você torce pra ele quando ele tá querendo tirar a filha da mãe, porque a filha da mãe, sem trocadilhos, porque a mãe, sei lá, cheira cocaína na frente da filha. É um show de horror aquilo ali, né? Outra coisa interessante no filme é a mudança de narradores. Tem uma mudança muito interessante. De repente tem um cara narrando, e de repente é outro, é o Joe Pesci. E de repente volta pro Robert De Niro. Aí tem um terceiro que entra no meio. Eu não lembro se em algum filme eu já tinha visto algo assim. Achei muito interessante essa questão no filme e me chamou bem a atenção. E aí outra coisa que esse tipo de filme faz bem, apesar de eu não... Sei lá, hoje em dia eu canso um pouco de ver filme que te deixa meio mal, né? No final você vê, nossa, como o mundo é ruim, não sei o quê. Acho legal você ir numa igreja ver o inferno pintado, mas eu também quero ver Jesus na cruz, ou então Jesus ressuscitando, que é melhor ainda, né? Então você tem um fundo de esperança que eu acho que às vezes falta nos filmes do Scorsese, né? Mas esse filme tem uma coisa boa, esse tipo de filme, que eu fico imaginando que a gente tem esse tipo de desajuste, né, social, a mãe que cheira na frente do filho, a questão das drogas, a questão da busca pelo poder, pelo dinheiro, totalmente desenfreada, né? Eu fico vendo que a gente tem isso em escala industrial aqui no Brasil, né? E aí o que vai ser dessas pessoas, né? Será que essa menina do filme, que é baseada numa mulher real, se ela não tivesse sido abusada aos 14 anos, ela teria esse tipo de vida, né? O quanto ela está, na verdade, buscando um amor, né? Na cabeça dela, o amor seria aquilo lá, que é o que o cafetão faz com ela, que é claramente uma relação abusiva. Então, assim, o quanto de pequenas coisas, pequenas nem tanto, né, porque é um trauma absurdo, que vão acontecendo na vida de milhares de crianças, milhares de pessoas no Brasil inteiro, pais, mães, separações, divórcios, tudo isso que vai criando esse caldo cultural que a gente vive, né? Então, assim, tanto o mal começa pequeno e vai virando uma coisa tão grande, quanto o bem. Por isso que a gente tem que fazer o bem nas pequenas coisas, né? Que é assim que a gente vai reverter isso, não tem outro jeito. Você só vai fazer as coisas funcionarem se você retribuir o mal com muito bem, com uma abundância de bem. Aliás, uma série que começa muito bem, depois termina desastrosa e que fala muito disso, a primeira temporada é sublime, é o Ted Lasso na Apple TV. Que ele é justamente esse cara que ele se ferra, as pessoas ferram ele e ele retribui só com mais bem, com bem. E não é ser bobão, tá? Não é você ser um bananão que faz tudo que o outro... É você entender, na verdade, que às vezes até fazer o bem é você falar uma verdade dura, é você, né, a gente lembra, eu já falei disso aqui,
Antes, Cristo entrou no templo e chicoteou as pessoas que estavam vendendo dentro do templo. Ou seja, a não violência budista, essa coisa assim, não é isso que eu estou pregando. Eu estou pregando é você buscar o bem. O que é fazer o bem? E o bem às vezes é ser duro, às vezes é ser firme, né? Então, no caso, por exemplo, dessa coisa toda, é tirar a filha da mãe, a filha da própria mãe. É uma coisa que eu nunca diria que seria uma coisa saudável, mas nesse caso seria, porque a mãe é completamente louca. Tanto é que no final, ela... Aí vai um pequeno spoiler, ela morre de overdose, e é o que aconteceu, né? Na verdade, na vida real dessa mulher, a Ginger, que não é esse nome, eles só trocam para evitar qualquer problema. Bom, o filme então é uma tragédia de erros, um erro vai levando ao outro, que é a nossa vida quando a gente cai no pecado. Um pecado vai levando ao outro maior, 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 e quando a gente vê, a gente está no inferno. Isso é o filme Cassino. E aí, no final, a gente vê que as corporações tomam conta dos cassinos. Olha só que interessante. É muito parecido com o que está acontecendo hoje. Não é mais a máfia, não é... Porque o liberal, esse liberal que coloca o dinheiro como um deus, né? O liberal é uma palavra que está começando a ficar com cara de fascista, né? A gente fala tanto aqui, mas quando a gente diz isso, é o cara que pensa no dinheiro como um deus, como o deus Mamon, né? Então é o cara que coloca acima de tudo. E o que são as grandes corporações quando fazem, por exemplo, investem em cassinos ou, né, em coisas desse tipo, do que, se isso dá lucro eu vou investir aqui, que é o que está acontecendo e é o que eu vi naquela feira. Olha, gente, isso aqui vai dar lucro, não importa, vai arrecadar mais, a gente vai poder botar o dinheiro na saúde, na educação. Porra nenhuma, né, que a gente sabe, mas enfim, essa é a desculpa que eles dão, né? E hoje você vê tudo virando nome de corporação, né? Estádio, Allianz Parque, as estações de trem, casa de show, tudo tem nome de uma grande corporação, ou seja, são organismos que já não tem uma moral, né? E aí, esse é o problema, né? Isso não toca um sino para você quando os caras falam em, vamos liberar o jogo e tudo bem, né? Porque, sei lá, os músicos, na minha área tem muito disso, os músicos vão ter onde tocar, né? Nossa, super legal. Você vai ser super bem pago, com certeza, vai ser um clima ótimo, não vai estar aberto a coisas péssimas. Bom, basta ver o filme que você vai ver o clima, que é um cassino, e é mesmo, né? Eu já fui num cassino bem menor aqui na Argentina, na verdade é Uruguai, porque eu acho que na Argentina não pode, é dentro de um navio. Quem souber explicar melhor isso aí, eu sei que é dentro de um navio, e eu quando fui pra Argentina eu acabei indo pra conhecer, ver como é que é. Cara, é um clima pesado, é um negócio ruim. Então não é isso que eu quero pro Brasil, não é isso que eu quero que o governo incentive. Tudo bem, se a coisa vai acontecer meio por baixo do pano, mas eu não quero um incentivo estatal desse tipo de coisa, né? E aí, esse é o tipo de alerta que a gente tenta dar aqui, né? Não é só porque vai dar dinheiro que o negócio é bom. Então, o Cassino também é esse tipo de filme que faz você desconfiar de todo mundo, né? O que é meio chato, né? Mas é bem típico do Scorsese. Dificilmente, eu não lembro de algum filme dele assim que tenha alguma virtude. Talvez a própria Última Tentação de Cristo, quando Cristo resolve não seguir a tentação e ser crucificado. Mas é bem raro ter um filme que mostre virtudes, né? Mostra sempre, assim, consequências de más escolhas, né? O que tudo bem como filme, mas, como eu disse, é esse pintor que tá sempre pintando o inferno, né? Então, às vezes é meio chato. Então, Cassino mostra como a máfia nos anos 70 se infiltrou na administração legal dos cassinos de Las Vegas para lavar dinheiro, controlar negócios e explorar o vício das pessoas. Tudo com essa aparência de legalidade, certo? Então, eu não estou dizendo que hoje é exatamente isso, tá, gente? Não estou dizendo, assim. Mas não é prudente a gente se perguntar se essa abertura irrestrita não pode ter outras consequências para além da arrecadação, né? O mercado de apostas legalizado mal nasceu no Brasil e já cresce num ritmo muito absurdo. E por trás dele já tem denúncias de, por exemplo, manipulação de partida, lavagem de dinheiro mesmo, apostadores profissionais que agem como insiders, patrocínios suspeitos em times, influenciadores e campeonatos, jovens se viciando precocemente, gastando até o pé de meia, né? Que é aquela ajuda do governo nisso, as pessoas tratando como se fosse investimento. E hoje, além dos problemas de sempre, como é retratado no filme, a gente tem a tecnologia dos algoritmos, tem o fato de você ter o vício nas suas próprias mãos. Isso pode ser devastador. Os caras foram lá e tiraram o luxo dos cassinos e colocaram dentro do bolso da massa, principalmente dos mais pobres. Agora, todo celular é uma roleta russa emocional. Qual é o custo de uma sociedade que vende liberdade de apostar enquanto alimenta essa dependência? No filme também tem uma frase muito importante. No cassino, o cliente sempre acha que tem uma chance.
Fecha aspas. Agora, no mundo das bets, o cliente é ensinado a achar que está no controle, enquanto já perdeu totalmente a liberdade. Assim como em cassino, onde a ilusão era luxo e sucesso, o que sustentava o sistema era a exploração do vício humano. É isso que você quer para o seu país, hein? Bom, tirando os nomes, a história é basicamente uma história real, como eu falei. E agora atenção, esse é o spoiler máximo. Se você quer ver o filme, pare agora, vai assistir e volta aqui, tá? O fato de que o personagem vivido por Robert De Niro realmente sobreviveu a um atentado à bomba, cara. Uma loucura, né? O cara realmente foi lá, ligou o carro, explodiu e sobreviveu. Olha que doideira. E também a morte do Joe Pesci, que é violentíssima, ele e o irmão dele, também parece que aconteceu desse jeito mesmo. Negócio pesadíssimo. A realidade às vezes consegue superar qualquer imaginação da ficção, né? E é isso aí, gente. O mundo das apostas de hoje ainda parece novo, moderno, jovem, mas um dia a conta sempre chega, porque no fim a casa sempre vence. E sabe, a casa nunca é você, nunca sou eu. A casa são os caras que estão tentando te enrolar. Foge disso, pelo amor de Deus, e busque virtudes, busque trabalho. Eu sei que tá difícil, eu sei que a situação não tá fácil no Brasil, encontrar trabalho tá difícil, mas fuja desse vício que pode parecer uma coisa inocente e de repente quando você vê, você tá lá ferrado, e a gente ouviu histórias pesadíssimas nessa feira. Dito isso, este foi mais um Cine Quinto, espero que você tenha gostado. Eu ainda estava meio convalescente aqui, depois com essa gripe, eu tive que fazer um pouco correndo, se ficou um pouco embolado, eu peço perdão, a partir dos próximos a gente vai se falar melhor, porque espero estar melhor. Rezem por mim, rezem pela minha saúde, assim como eu rezo por vocês. Muito obrigado e até o próximo Cine Quinto, não deixe de se inscrever no canal. Abraço!